Muito obrigada. E obrigada pela possibilidade de estar aqui hoje e partilhar mais uma vez uma parte daquela que tem vindo a ser a minha investigação, hoje sobre uma parte fundamental daquilo que são os nossos arquivos. Também estuda a história do protestantismo, naturalmente, a imprensa protestante. Começava já por dizer que eu vou procurar, vai ser uma análise, digamos assim, geral, no sentido em de fazer uma abordagem precisamente geral sobre aquilo que é a panorâmica da imprensa protestante nos finais da monarquia constitucional e no início da Primeira República, uma vez que é uma matéria ampla, quer dizer, relativamente, substancialmente, eu diria mesmo, desconhecida entre nós que aqui estamos. Então achei que era importante fazer essa sistematização, essa abordagem geral, e seja um pouco, inicialmente, mais descritiva a minha apresentação. Portanto, na transição do século XIX para o XX, um período fundamental da implantação das primeiras comunidades protestantes em Portugal, a imprensa, precisamente, desempenhou um papel essencial não só na consolidação, como na dinamização dessas mesmas denominações plurais, já à altura, estruturando-se enquanto um instrumento de difusão e de propaganda. Entre 1875, aqui eu peço por esta data por ser a do primeiro jornal, a primeira edição do Jornal Protestante em Portugal, e 1926, o final, a data, digamos assim, o final da Primeira República, criaram-se no país cerca de 20 jornais diretamente administrados e produzidos por igrejas ou associações protestantes, sendo que 3 deles foram criados no período final do século XIX, depois 5 entre 1900 e 1910 e 12, portanto, uma maioria no período da República, portanto, 1910 a 1926. As datas de 10 coincidem naquelas duas linhas finais, porque há um que ainda é em janeiro de 1910 e depois o outro já depois de outubro, portanto, são antes e depois desta edição dos crescidos. O que, em termos de, digamos assim, percentagens, dá precisamente estes valores. Portanto, 15% desse universo, não é? É um universo bastante restrito, mas ainda assim é um universo de 20 jornais e de uma comunidade muito minoritária em Portugal, menos de 4 mil, menos de 5 mil indivíduos. 15% foram então criados entre 65 e 1899, 25% entre 1910 e 1910, perdão, e 60 entre 1910 e 1926. Vale então a pena fazer uma sistematização breve de quais foram esses jornais. Nesse período, até à Primeira República, portanto, 40% desses jornais foram criados até esse período. Temos jornais como O Amigo da Infância, A Reforma, ainda um jornal muito, digamos assim, quase clandestino, com quase todos os artigos eram anónimos, assinados por anónimos, a Igreja Lusitana, O Pequeno Mensageiro para a Juventude, A Luz e a Verdade, Leituras Cristãs, O Mensageiro e o Estandarte Batista. Esse sim, fundado ainda em janeiro de 1910. Aqui estão alguns dos dados e das ligações que esta imprensa tem. E depois, então, durante a Primeira República, a maioria desses jornais já com muito mais, digamos assim, consistência e regularidade. Eu também achei interessante por aqui não só os títulos, como os subtítulos dos jornais. Há muitas semelhanças dentro do universo lexical com o mundo da imprensa católica, naturalmente. Portanto, o Arauto Cristão, o Cristão Batista, o Jovem Luso, o Caminho, o Triângulo Vermelho, um jornal da Associação Cristã da Mocidade, das Associações Cristãs da Mocidade, o Portugal Evangélico, um jornal que foi fundado em 1920 e existe até hoje, o Evangelizador, o Cristão Lusitano, a Madeira Nova, naturalmente o Jornal da Madeira, a geografia não propriamente com o material, Raio de Sol, o Cristão, o Semeador Batista, e passamos então, são este leque dos 20 jornais, para os locais de edição. A maioria, a esmagadora destes periódicos, era editada e tinha a sua sede de redação em Lisboa ou no Porto. A maioria é efetivamente até no Porto, no norte do país, onde também existia em maior número e com mais indivíduos essas comunidades protestantes. Sendo que Vila Nova de Gaia, Severo do Voga, Setúbal e o Funchal, ali colocados a azul, portanto os 20% dos outros, desempenharam um papel relativamente mais secundário, enquanto locais de edição,
complementaram o trabalho feito no Porto e em Lisboa e deram lugar a experiências autónomas mais diretamente relacionadas com as comunidades locais, mas com uma durabilidade bastante significativa e com uma perspectiva abrangente de integração das dinâmicas regionais no seio do cristianismo evangélico nacional e internacional. Agora, uma outra categoria também de interesse para a análise destes jornais, a ligação com as denominações. A maioria, sendo que todos esses jornais reclamavam a influência, claramente a sua influência evangélica, protestante ou reformada, e simultaneamente legitimavam a sua existência num sentido de missão cristã, podia ou não traduzir-se na associação estrita a uma igreja específica no seio do protestantismo. Portanto, se denominações como Olivetos, como os metodistas, a Igreja Lusitana, Católica, Apostólica, Evangélica e as igrejas batistas criaram órgãos oficiais de imprensa, cerca de metade dos títulos, os 7, não é? São mais de 7, porque está também ali a ACM, não é? Cerca de metade daqueles títulos reivindicavam-se como resultado de contributos interdenominacionais, portanto não estão ligados estritamente a uma igreja, adjetivando-se precisamente como evangélicos, ou resultava, mais de metade dos números de jornais, do trabalho de associações, elas próprias interconfessionais, como as associações cristãs da mocidade, as antigas uniões cristãs da mocidade, depois redenominadas associações cristãs da mocidade, ou a juventude evangélica portuguesa. Sendo, na sua maioria, mensais, os jornais chegavam à maior parte dos leitores por via da assinatura, que poderia ser feita nas próprias casas de publicação ou também nas livrarias evangélicas, que nos inícios do século XX existiam não só em Lisboa, como também no Porto, nos Açores, em São Miguel e em Ponta Delgada, na Madeira, mais precisamente no Funchal, e ainda em Cabo Verde, em São Vicente. Ocasionalmente, de facto, tinham lugar algumas distribuições gratuitas, o que era excepcional, de alguns jornais, e um incentivo e pedidos de assinaturas surgiam sempre com uma pequena nota explicativa relativa ao pagamento da mesma, dessa assinatura, como um contributo para a impressão e para a publicação dos periódicos e como uma ajuda também, além disso, para as igrejas. Portanto, esse pagamento da assinatura. No que diz respeito a que nós poderíamos tentar, com base neste universo de 20 jornais, fazer uma pequena tipologia desta imprensa protestante, entre 1875 e 1926, chegaríamos neste período a 3 eixos fundamentais. Um primeiro, portanto, em termos de tipologia temática, digamos assim. Um primeiro centrado na infância e na juventude, portanto, temos uma temática infantil-juvenil, que foi dinamizado nas páginas de jornais como, precisamente, o Amigo da Infância, o primeiro jornal protestante em Portugal, autodenominado como uma publicação evangélica, moral e instrutiva, precisamente dedicada, como o nome indica, às crianças. Foi, aliás, premiado em 1898, portanto, um período ainda em que não havia uma ampla liberdade para o campo protestante, para o campo da pluralidade religiosa, eu diria mesmo. Foi premiado, dizia eu, em 1898, com o diploma de mérito na exposição da imprensa portuguesa. Essa referência havia de constar do cabeçalho do jornal até ao fim. Outros ainda neste eixo temático da infância e da juventude. O pequeno mensageiro para a juventude, precisamente, cujo título sintetizava também a sua missão. O Jovem Luso, que eu infelizmente não tenho uma imagem, foi o boletim da União Cristã da Mocidade. Depois, o Triângulo Vermelho, o órgão mensal das associações cristãs da mocidade, que era de alguma maneira substituir as uniões, foram uma transformação nessas uniões. Nesse Triângulo Vermelho constavam também, naturalmente, referências ao Triângulo Azul. O Triângulo Vermelho é o símbolo do Triângulo das Associações Cristãs da Mocidade, em geral. O Triângulo Azul das Associações Cristãs da Mocidade femininas, das ACMFs. Ali está, que são as YMCA portuguesas, não é? Portanto, o órgão mensal da ACM dizia, e finalmente o Raio de Sol, um mensário ilustrado dedicado às crianças, sobre o qual o Dr. Timóteo falará mais prolongadamente. Estes periódicos centraram-se fundamentalmente numa vertente pedagógica que se desdobrava em 5 vertentes fundamentais.
Em primeiro lugar, as referências temáticas às instituições de ensino propriamente ditas, como as escolas dominicais, ali tem as aulas das escolas dominicais, com a publicação dos seus horários e localizações, dos respectivos quadros de honra, ali está também uma fotografia e a descrição das crianças que faziam parte desse quadro de honra, das tabelas das lições internacionais das escolas dominicais, que também estão ali naquele retângulo à esquerda, e que nelas se lecionava, portanto, nas escolas dominicais, e com as notícias dos pastores que dinamizavam e dirigiam precisamente as escolas dominicais. Uma segunda vertente também desta temática infantil-juvenil, os princípios daquilo que o método protestante chamava o ascemismo, portanto, que tem a ver com as ACMs. E as diversas atividades e conferências das ACMs nacionais e internacionais. Eu pus aqui este porque é um símbolo bastante curioso, daquilo que sintetiza precisamente esses princípios do ascemismo. Também, em terceiro lugar, a importância do estudo das línguas, com a publicação de páginas em inglês e em francês, no sentido de dinamizar precisamente esse estudo. Isso aqui um trabalho sobre o direito do trabalho em Portugal, evidentemente. Um quarto núcleo também, um caráter instrutivo, que era complementado com a valorização da história de Portugal. Esta colagem está particularmente bem feita, não sei se repara. Com o acompanhamento atento do centenário, não é a qualidade da ilustração católica. Bom, mas embora alguns dos jornais, eu diria, alguns dos jornais protestantes, sobretudo os infantis, têm uma qualidade bastante aproximada e que aquelas percentagens que referiu em relação à quantidade de imagens ao texto também acontecem em alguns dos jornais infantis. Portanto, diziam esse caráter instrutivo complementado com a valorização da história de Portugal, com o acompanhamento atento dos centenários, das comemorações e das homenagens que iam tendo lugar e, em alguns casos, com a publicação ocasional de números especiais dedicados a uma temática ou uma figura marcante da história do país, com um duplo objetivo pedagógico e, ao mesmo tempo, legitimador. E, por último, uma quinta vertente, mais, digamos assim, música, publicavam-se também regularmente múltiplas histórias, quase diríamos nós, em prosa ou em verso, fábulas e pequenas novelas que percorriam vários números dos periódicos, multiplicando-se também a publicação de gravuras, vinhetas, jogos e pautas e letras de músicas e hinos, na sua grande maioria compostos pelos membros, precisamente, das comunidades protestantes. Todos estes objetivos eram estruturados sobre uma missão que se perspectivava como, naturalmente, evangélica e moralizadora e que se concretizava através de outros elementos como o comentário bíblico, dos constantes alertas relativos à importância da sensibilidade e da assistência sociais, da necessidade de regeneração da mocidade e, por último, da interligação entre moralidade e patriotismo, repetidamente enfatizada pela narrativa histórica pátria como uma lição de moral. Não é? Muitas vezes essa referência à história de Portugal, precisamente com essa função moralizante. Ora, o segundo, além deste, a seguir este infanto-juvenil, no segundo eixo temático, diz respeito ao entrosamento entre os objetivos prosélitos e uma função mais, digamos, nós diríamos, mais estritamente jornalística. Traduzida, portanto, na combinação dos conteúdos evangélicos com artigos de opinião e notícias que visavam um acompanhamento mais permanente da atualidade do país, da atualidade internacional e da vida das próprias igrejas. A maior parte dos jornais, deste universo de 20 jornais, cerca de 20 jornais, nasceu precisamente desta combinação, portanto, do propósito prosélito e do propósito jornalístico, no sentido mais, assim, mais estrito. Mais secular, digamos assim. A maior parte nasceram então dessa combinação, como sejam jornais como A Reforma, que era aquele que eu disse inicialmente, que era mais clandestino quase, A Luz e a Verdade, e o Portugal Evangélico, precisamente aqui está o cabeçalho, e que eram todos estes, A Reforma, A Luz e a Verdade, o Portugal Evangélico, órgãos da comunidade metodista, depois também a Igreja Lusitana, estes naturalmente o órgão da Igreja Lusitana, Católica Apostólica Evangélica, e o Cristão Lusitano, também foram órgão dessa mesma igreja. E jornais como, destes eu lamento mas não ter imagens, o Estandarte Batista, o Cristão Batista, o Evangelizador e o Semeador Batista, portanto órgãos das diferentes comunidades batistas, e aqueles que se integravam no campo mais abrangente e menos preciso dos evangélicos, no sentido mais largo.
como o Mensageiro, uma folha mensal, instrutiva e noticiosa de vivificação espiritual, não confundir com o Mensageiro há pouco referido, acho que não é fácil também confundir assim de só emprego. O Arauto Cristão, um boletim mensal da obra evangélica de Setúbal. O Caminho, autodesignado como o pregoeiro cristão das aldeias. A Madeira Nova, uma revista de cultura religiosa. E, por fim, o Cristão, mais diretamente relacionado com a comunidade evangélica lisboeta. Todos estes jornais partilhavam objetivos de publicitação das dinâmicas das comunidades protestantes com a posição e o relacionamento destes mesmos grupos com o exterior. Por um lado, desdobravam-se, estes que estão presentes neste segundo eixo, em artigos relativos à doutrina evangélica, aos assuntos bíblicos, à moral cristã e à concretização da missão da pregação do Evangelho, os quais se combinavam com notícias e esclarecimentos relativos à organização, coisas tão práticas como a organização interna das igrejas, o horário dos cultos, a chegada e a partida de pastores, uma vez que havia muitos estrangeiros em Portugal, nas comunidades protestantes, aos nascimentos e óbitos dos membros das igrejas e ao trabalho das livrarias evangélicas e das agências da Agência da Sociedade Bíblica e dos depósitos da Sociedade Bíblica, melhor dizendo. Por outro lado, multiplicavam-se os artigos de opinião relacionados com a sociedade e política portuguesas, que tanto na fase final da monarquia constitucional como durante a Primeira República motivaram uma discussão aberta no seio da imprensa protestante, onde reparar aqui este segundo exemplar da Igreja Lusitana é precisamente não onde reparar porque não conseguem ler, mas é em reação à instauração do regime, por isso que eu pus ali. O que resultou na publicação de posições bastante diversas da comunidade protestante em relação ao regime republicano, ao sistema político e ao país e, inclusivamente, na divulgação de parte da correspondência que os representantes das igrejas evangélicas trocaram com os líderes tanto monárquicos como republicanos. Mas o posicionamento em relação à sociedade portuguesa e a estruturação de um lugar no seu interior fez-se também através de dinâmicas de diferenciação e de distanciamento. Designadamente em relação à religião da maioria dos portugueses, precisamente a católica romana, contendo uma componente anti-romana considerável, eu diria mais anti-romana até do que anti-católica, estes periódicos adotaram uma posição crítica que se traduziu na publicação de textos sobre a Igreja Católica em Portugal, sobre a Santa Sé e sobre temas fraturantes como o ultramontanismo, o universo dos sacramentos, o jesuitismo, o ateísmo, a Bíblia, a tradição, os sacramentos e a missionação. Por último, um terceiro eixo temático da Igreja Protestante que se centra na valorização estrita da missão prosélita e cristianizante, que, sendo bastante menos frequente neste período a que nós estamos a referir, se concretizou na publicação de revistas precisamente como as Leituras Cristãs, que se definia como uma miscelânea de escritos evangélicos destinada à edificação do povo de Deus e que era dinamizada em torno do tratamento de temas como a história do cristianismo, estudos e comentários bíblicos, os artigos de pendor moralizante e os testemunhos pessoais. Ora, concluo. Esta rede de periódicos procurava claramente compatibilizar o propósito de divulgação das dinâmicas internas das comunidades protestantes e da doutrina cristã, portanto, funcionando como uma plataforma do exercício da crença, procurava compatibilizar isso com um objetivo igualmente claro de interrelacionamento intelectual entre as diferentes denominações e de relacionamento e integração cultural desses mesmos grupos com e na sociedade portuguesa, funcionando esta imprensa simultaneamente como um instrumento também um instrumento cívico e de cidadania. Na medida em que se desenvolveu como um instrumento de coordenação de atividades, como a ação, que há pouco o professor Marcos Ferreira referiria, de propulsão de forças e de divulgação doutrinária, a imprensa protestante oitocentista e novecentista, no início do século, constitui atualmente uma fonte essencial para a história religiosa em Portugal, designadamente para a história das diferentes denominações reformadas e do protestantismo português como um todo. Obrigada.